Mas a palavra de hoje, querido, é uma palavra assim maravilhosa, uma palavra hoje até um pouco assim intrigante, porque muitas pessoas perguntam, né, sempre estão perguntando aí se realmente existe uma igreja verdadeira. E hoje vamos tentar, né, dentro da palavra de Deus, assim, resolver esse problema, ou pelo menos sanar nessa dúvida, tentar realmente tirar essa dúvida aí de muitas pessoas que perguntam muitas das vezes se realmente existe uma igreja verdadeira na terra, porque muitas pessoas, tem pessoas que dizem, a minha igreja que é a verdadeira, a minha igreja que é a igreja certa. Então nessa noite o pastor Paulo aqui vai fazer o que ele puder aqui dentro da palavra de Deus, para tentar pelo menos assim esclarecer alguns pontos que nos mostra, nos revela qual realmente é a igreja verdadeira aqui na terra para o povo de Deus. Então nessa noite, querido, a pergunta que nos chega sempre, assim muitas vezes é, pastor, qual é a igreja verdadeira que Deus deixou aqui na terra? Este é um assunto bastante delicado, queridos, porque politicamente correto hoje é dizer que todas as igrejas conduzem a Deus, que todas as igrejas são verdadeiras. Eu, para ser simpático com o público, gostaria de dizer isto, porém a Bíblia é bem clara ao dizer que Deus tem uma igreja nesta terra. Agora, seria muito pretensioso de minha parte dizer que esta igreja é a minha igreja, a Igreja Batista Nacional Jeová de Sidequeno. Na verdade, o assunto deste sermão de hoje tem como objetivo, querido, levar-nos a estudar a palavra de Deus, a pesquisar a fundo a Bíblia, para que venhamos buscar e encontrar essa resposta. Porque em nenhuma passagem da Bíblia você encontra um versículo sequer onde se lê que todas as igrejas e todos os caminhos nos conduzem a Deus. Pelo contrário, a Bíblia amada é clara quando o sábio Salomão diz em Provérbios 14:12, há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. Eu sei que não é politicamente correto dizer que só existe uma igreja de Deus. E se você conhecer pelo menos um pouco que seja a Bíblia, você sabe que ao longo da história só existe a igreja de Deus e a igreja que não é de Deus. Queridos, desde o Jardim do Éden, lá nos primórdios da criação, desde os primeiros filhos de Adão, por exemplo, Caim, que decidiu não pertencer à igreja de Deus, a Bíblia define desde a criação os que são filhos de Deus e os que são filhos dos homens. Estes são os dois grupos. Quando Jesus esteve na terra, ele apresentou diversos tipos de figuras. Por exemplo, as ovelhas e os cabritos. Não são ovelhas, cabritos, girafas, elefantes, hipopótamos, eram somente ovelhas e cabritos. Não existe um terceiro ou quarto grupo. Há também outra passagem onde o Senhor Jesus descreve as virgens prudentes e virgens loucas, ou seja, elas não dizem assim que existiam virgens prudentes, virgens loucas, mais ou menos prudentes ou mais ou menos loucas. Eram somente virgens prudentes e virgens loucas. Outra citação diz trigo e joio. Não diz trigo, joio, centeio, cevada, mas somente trigo e joio. Em Apocalipse, encontramos a passagem onde existem duas mulheres. Mulher vestida de branco, símbolo da igreja de Deus, e a mulher vestida de vermelho, símbolo da igreja que não é de Deus. Portanto, por mais que seja politicamente símbolo, assim, politicamente correto, e por mais que seja desagradável dizer que o que estou dizendo, ou seja, a Bíblia ensina que Deus só tem uma igreja nessa terra. A pergunta é a seguinte: qual é essa igreja? Queridos, muitas pessoas dizem o seguinte: todas as religiões levam a Deus. A minha religião é fazer o bem para os outros e não desejar o mal para ninguém. Isto é o que Deus está querendo de mim. Pastor, é assim mesmo ou as pessoas têm uma necessidade de pertencer a uma igreja, fazer parte de uma congregação? Qual é o plano de Deus e o que diz a Bíblia sobre isto? Eu lhe respondo. Vamos ver no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, que nos diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci.
apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Qual é o pensamento central desse texto, meu querido? É que não basta crer em Jesus, não basta louvar o nome de Deus, não basta fazer obras de caridade, não basta amar o próximo, não basta dizer Senhor, Senhor, porque naquele dia, como diz o texto bíblico, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aqui está um grupo de pessoas que tem dito Senhor, Senhor, se perderam. E por que se perderam? Porque foram adúlteros, fornicadores, feiticeiros, assassinos, ladrões, sequestradores, prostitutas, homossexuais. Não, meu querido, eles não estão se perdendo por isso. Pelo contrário, eles argumentam com Jesus. Porque eles dizem, não expulsamos demônios em teu nome, em teu nome não fizemos milagres, em teu nome não profetizamos. Portanto, estas pessoas não fizeram nada de moralmente errado, apenas não fizeram uma coisa, não fizeram a vontade do Pai. Este é um versículo que me faz tremer, querido. Quer dizer, assim que eu penso que estou amando a Jesus, que estou seguindo ao Senhor Jesus, que estou pregando o Senhor Jesus, que estou cantando o Senhor Jesus, e todos nós podemos estar completamente errados. Pois é, querido, assim o Senhor Jesus diz, naquele dia, Ele dirá, não vos conheço, não sei quem sois, e diremos, mas nós falamos de ti, nós acreditamos em ti, pertencíamos a uma igreja que falava de ti, e Ele dirá, não vos conheço. Você pode dizer, pastor Paulo, quais são as características então da igreja verdadeira segundo a Bíblia? Porque a palavra de Deus deve dar alguma luz sobre as características desta igreja, para que nós, assim, possamos saber, né, ou que nós saibamos qual realmente é essa igreja, segundo a Bíblia. Aí eu posso dizer para você, claro que sim, querido, eu vou te dar sim. As características da igreja verdadeira segundo a Bíblia, se você ler lá em Apocalipse 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, viu-se um grande sinal nos céus, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nem eu preciso explicar muito, e ninguém precisa entender muito da profecia para saber que estou falando, meu amado, da igreja de Deus. A igreja de Deus, desde o jardim do Éden, quando Deus falou à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher. Se você olhar lá em Gênesis 3,15, diz isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Não era a mulher Eva que Deus falava, mas a igreja. Biblicamente, querido, mulher significa igreja. Ele diz a sua palavra, tu lhe ferirás o calcanhar, mas esta te ferirá na cabeça. Então, amado, veja aí que ele realmente está assim, simbolizando, através da mulher, a igreja do Cordeiro. Aqui, querido, já surgiu a igreja de Deus. E no capítulo 12 já está descrita a igreja de Deus e não mais a mulher. Como a igreja de Deus foi perseguida, maltratada, e como assim, em um período da história, esta mesma igreja esteve escondida no deserto, nas covas. Então, qual é o delito desta igreja de Deus? Para ser perseguida. O único delito, querido, era obedecer à Bíblia e unicamente à Bíblia. Queridos, aqui está uma coisa muito delicada. A igreja verdadeira de Deus, fundamentada assim, ou fundamenta seus ensinamentos unicamente na palavra de Deus. E porque esta igreja verdadeira é um período da história, não aceitou ensinamentos vindos de homens. Ou seja, querido, foi perseguida, foi declarada como herege, porque não aceitou o que a igreja disse. De acordo com a palavra de Deus, nenhuma igreja tem poder para determinar o que aconteceria aos seres humanos. Portanto, se a palavra de Deus é a única fonte de fé e doutrina da verdadeira igreja de Deus, como a minha igreja pode um dia se reunir e dizer, esta parte da Bíblia para mim não vale? Ou então, a partir de hoje, nós vamos aumentar um mandamento, ou vamos retirar outro mandamento. Que autoridade tem alguma igreja, ou até mesmo a igreja batista, que é a nossa igreja, para fazer isto, meu querido? Ninguém tem esta autoridade. Se eu sou um homem sincero, vou procurar a igreja de Deus e descobrir a igreja que tem a lua embaixo de seus pés. A lua reflete o sol é a justiça, meu querido. Deus é a justiça, Jesus é a justiça. O que reflete a luz do sol? Reflete a sua palavra, seus ensinamentos. A igreja de Deus
têm fundamentado os seus pés unicamente na palavra de Deus, não na tradição, não no que a igreja diz, não no que o pastor diz, não no que um grupo de pastores dizem, não o que o sinédrio diz, mas unicamente, meu querido, no que a palavra de Deus diz. E aqui, na parte final da descrição da igreja de Deus, leiamos aqui Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isto quer dizer que hoje, se quisermos encontrar a verdadeira igreja de Deus, temos que procurar a igreja que crê em Jesus, acredita em Jesus, prega a Jesus, que relaciona sua vida com Jesus, mas que ao mesmo tempo obedece os mandamentos de Deus nesta terra que Ele nos deu, querido. Amados, uma pessoa nos perguntou: por que eu tenho que fazer parte de uma igreja, pastor? Eu posso ler na Bíblia sozinha, eu posso fazer as minhas orações, fazer o bem para as pessoas, tal, etc, tal. Por que eu tenho que fazer parte de uma igreja? O que a Bíblia diz sobre isso, pastor? Querido, vejamos aqui no Evangelho, no Evangelho, vamos voltar aqui para o Velho Testamento, por exemplo. Deus tinha o povo de Israel. Deus tinha o povo de Israel. Este povo tinha como função refletir o caráter de Deus para o mundo daquele tempo. As pessoas deveriam se dirigir ao povo de Israel para ter conhecimento do verdadeiro Deus. O povo de Israel, infelizmente, fracassou, querido. Então Jesus veio e estabeleceu a sua igreja sobre 12 discípulos. Esta igreja de Deus foi crescendo e Jesus deu uma ordem a ela. Portanto, agora ide e fazei discípulo a toda a nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os para que guardem todas estas coisas. Mateus 28, 19 e 20. Então, alguma coisa no decorrer da história ocorreu com esta igreja. O que nós precisamos saber para identificar a igreja verdadeira, que a igreja diga: eu sou a igreja de Deus? Não, nenhuma igreja pode dizer isso, eu sou a igreja de Deus. Mas quem tem direito de dizer que a igreja é de Deus? Somente a palavra de Deus. Portanto, meu querido, a igreja de Deus é aquela que toma a Bíblia e obedece a Bíblia. Agora, Deus é um Deus de organização e, logicamente, a igreja de Deus nesta terra terá que estar muito bem organizada. Amados, o dever do cristão é procurar, através da Bíblia, qual é a igreja que respeita os princípios de Deus, que quer que obedeça a Deus. Porque aqui, querido, em Isaías, há uma profecia muito interessante. Vamos ver o que diz Isaías 4, versículo 1. Diz que nos últimos dias, 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Veja que interessante. 7 mulheres, querido, hão de dizer naquele dia que lançarão mão de um homem, dizendo assim: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Então, tão somente quer ser chamada pelo nome dele. Tira o nosso opróbrio. Ou seja, querido, biblicamente, mulher quer dizer igreja. Lembra que o início desse sermão foi isso. Homem, simbolicamente, significa Jesus. Nas profecias, tudo é simbólico. Aqui está uma das coisas mais duras da Bíblia. Muitas igrejas lançarão a mão de Jesus e dirão: vamos comer do nosso próprio pão. O que é pão, querido? Leia lá em Mateus 4:4 e você vai encontrar escrito o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é o pão espiritual? A palavra de Deus. Então, querido, quando ele diz assim que vamos comer o do nosso próprio pão, ou seja, eles estão abrindo mão do pão que é o pão espiritual, que é a palavra de Deus, e irão agora alimentar-se por si só.
Mas estas igrejas, querido, vão a Jesus e dizem assim: nós comeremos do nosso próprio pão, não queremos o teu pão, guarda a tua Bíblia. Nós não queremos. A única coisa que queremos é o teu nome. Ou seja, muitas igrejas só estão ali figuramente, ou seja, entre aspas, usando o nome de Jesus, mas estão se alimentando, querido, das suas próprias iguarias, do seu próprio pão material. Querido, a palavra de Deus diz que no final dos tempos, que é esse tempo de agora, muitos pastores apacentariam-se a si mesmos, esqueceriam-se do rebanho do Senhor, no qual nós deveríamos dar a vida por eles. Muitos pastores se exaltariam a tal ponto, querido, de se posicionar como Deus na terra. Pastores que dizem o que vão fazer tal dia, no outro dia diz que vai acontecer isso. Eles agendam, querido, o mover e o agir do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Então veja que é final de tempo. Eles estão comendo, querido, o seu próprio pão. Eles vão comer, querido, do seu próprio pão, vão se vestir, querido, das suas próprias vestimentas. Nós não o queremos, eles disseram. Queremos ser, queridos, chamados de igreja de Deus. No entanto, não queremos o teu pão, eles dizem. Portanto, leve a tua Bíblia. Querido, há igrejas que obedecem qualquer coisa, a qualquer tradição, menos a palavra de Deus. Então devemos ter muito cuidado. E este programa, querido, Renascer em Cristo, assim vai servir como um desafio espiritual para que as pessoas sinceras naturalmente procurem a palavra de Deus e verifiquem se aquilo que elas querem está realmente na Bíblia. Assim, por que existem então tantas igrejas se existe somente uma Bíblia? Você podia me perguntar hoje: pastor, então por que existem, pastor, tantas igrejas se só há uma Bíblia, só há uma verdade? Querido, eu vou te explicar de uma maneira bem interessante. Eu acho que até vou provocar até um pouco de riso em você que está me ouvindo. Uma pessoa, querido, abre a Bíblia e está escrito branco. Está claro, B-R-A-N-C-O, branco. Não tem como negar que está escrito a palavra branco na Bíblia onde ela abriu. Mas a pessoa fecha a Bíblia e diz: sabe o quê? Fica mais bonito. Assim, ela abre a Bíblia e diz assim: sim, eu sei que está escrito branco, mas o branco é uma cor que não tem vida. Branco é ausência de cor. O azul fica mais bonito. Então ela fecha a Bíblia e diz assim: embora esteja escrito branco, vai ser azul porque eu quero que seja azul. Aí aparece a igreja do azul, meu querido. É por isso que tem só uma Bíblia e várias igrejas. Aparece então agora a igreja do azul. Então vem outro, abre a Bíblia e lá está escrito branco. Está escrito branco, não tem como negar. Ele fecha a Bíblia e diz assim: tudo bem, está escrito branco, mas Jesus morreu na cruz, e é verdade que ele morreu na cruz, o sangue de Jesus é vermelho, e isto também é verdade. E já que o sangue de Jesus é vermelho, então vai ser vermelho. E já deixa de ser branco, querido, e passa naquele momento a ser vermelho. Mas isto não é verdade. Está escrito branco, mas fazem uma dedução, ou seja, outra dedução, e chegam à conclusão de que é vermelho. Ou seja, as pessoas estão se alimentando do seu próprio pão. Porém, se você abre e lê na Bíblia que está escrito branco, não há como discutir. Então aparece a igreja do vermelho, do azul, do amarelo. Já temos, querido, a igreja do azul aí, já temos a igreja do vermelho. Vem outra Bíblia, está escrito branco, não tem como negar, reúne-se e diz: mas a Santa Madre Igreja diz que não é branco, é verde. Mas a Santa Igreja não é autoridade, meu amado. A única autoridade dos seres humanos é a palavra de Deus. Não é a Santa Igreja ou nenhuma Santa Madre Igreja. A única autoridade, amado, desse momento é a palavra de Deus. Agora, se todos nós, os seres humanos, fôssemos humildes e pegássemos a Bíblia e a lêssemos e obedecêssemos ao que a Bíblia diz, haveria uma só igreja, que seria a igreja da Bíblia. E o desafio é: aquilo em que você crê está fundamentado na palavra de Deus? Você tem base para crer naquilo que crê? Eu acho, querido, que não. Eu acho que não há dúvida de que nós temos que estar enraizados, sim, na palavra de Deus. O objetivo deste programa, Renascer em Cristo, é que você viva baseado naquilo que está escrito na Bíblia. Porque nada, ao longo dos séculos, pode superar a autoridade do que disse o Senhor através da sua santa palavra. Que este programa, querido, leve a você a reflexão da Bíblia,
ao estudo, ao aprofundamento, mais do que fazer parte de uma igreja, mas que você tenha consciência de que, acima de tudo, a nossa vida deve estar em humildade e em submissão ao Senhor nosso Deus, soberano do universo. E se o Espírito Santo falar ao seu coração, se a palavra de Deus lhe convencer, aí sim, você toma uma decisão. Mas tome uma decisão não porque seres humanos, pastores, seja lá quem for, estejam lhe persuadindo, forçando ou mesmo tentando iludir você. E que Deus esteja com você e que seu Espírito fale ao seu coração e que a palavra de Deus seja exaltada. Queridos, antes de orar, eu gostaria de contar uma pequena história para os amados. Mas não esqueça do que foi falado agora. Que quando você procura uma igreja, essa igreja, ela tem que estar fundamentada na Bíblia Sagrada. Independente do pastor se é muito eloquente, se não é, mas que ela venha estar fundamentada na verdade. É para isso que nós usamos a Bíblia nas igrejas. É para que tudo que for dito na igreja, nós venhamos realmente olhar na Bíblia e ver se aquilo que está sendo dito e falado é verdadeiro. Então, não adianta a pessoa chegar e dizer, olha, aceita Jesus, olha, vem para cá, vamos fazer parte dessa família, tentar lhe persuadir, tentar iludir você, se você está vendo que não está conforme a Bíblia. Então, querido, antes de orar nessa noite, antes de orar pela tua vida, orar, né, pelos problemas aí, pelos percalços assim, da tua vida, eu quero nessa noite assim te contar uma pequena história. A história de um garotinho de uns 10 anos, assim, que estava vendo sua irmã mais velha, de 15 anos, cortando a carne em forma de círculos. Mas a assadeira que ela ia usar era em forma retangular. Ela tinha a forma retangular. O garotinho perguntou, minha irmã, se a assadeira é retangular, por que você está cortando a carne redonda? Ela respondeu, eu não sei, a mamãe faz assim sempre. Então, o garoto foi onde a mãe estava. Mãe, por que você corta a carne redonda se a assadeira é retangular? A mãe respondeu, filho, eu não sei, a minha mãe já fazia assim, pergunte a ela. O garotinho vai até a sua avó, minha avó, não estou entendendo as mulheres desta família. Se a assadeira é retangular, por que todo mundo só corta a carne redonda? A avó respondeu, meu filho, eu sinceramente não sei lhe responder. A minha mãe fazia assim, por isso eu aprendi e fiz assim. E sua mãe e sua irmã estão fazendo do mesmo jeito. Por sorte, queridos, e sorte do garotinho também, a bisavó ainda era viva. E ele foi até ela e perguntou, ô bisa, me responda uma coisa, se a assadeira é retangular, por que todas as mulheres dessa casa só cortam a carne redonda? E a bisavó disse para o garoto, filho, o problema é que quando eu era jovem, só havia uma assadeira, que era redonda. Para que a carne coubesse nela, eu cortava a carne redonda. Agora, porque a minha filha, a minha neta e a minha bisneta fazem isso, é que eu nem sei, não sei mesmo. Então, querido, nesta vida, às vezes, fazemos as coisas e nunca paramos para pensar por que estamos fazendo. Por que faço isto? Por que creio naquilo? Por que penso assim? Por que meu pai diz? Meu avô disse, meu bisavô disse, porque meu pastor disse. Muito bem, eu sou o seu pastor e não acredite, querido, no que eu estou falando. Se eu não comprovar que está escrito o que eu estou falando, não acredite. É isso que eu sempre lembro às pessoas. A igreja verdadeira, ela está escrita e descrita na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, querido, se todos que falam, como aconteceu aí com essas mulheres aí, eu corto porque minha mãe cortava assim. Mas a frigideira, a assadeira não é retangular, porque corta redondo. Não sei, resumindo, ele chegou, foi pesquisando até chegar na verdade. E ali a sua bisavó disse, não, porque no meu tempo, querido, quando era jovem, não tinha assadeira retangular, era só redondinha. Então eu cortava a carne redonda para caber na assadeira. Então, queridos, assim são pessoas hoje, vivem dentro da igreja e estão indo pelo ouvir falar. Fulano faz assim, eu faço. Beltrano disse que é assim, então é. Fulano de tal disse que deveria ser dessa maneira, então vai ser dessa maneira. Não. Por que ele está falando isso? Vou para a Bíblia e olha o que está lá escrito. Por que ele faz dessa maneira? Por que ele age dessa maneira? Por que ele tem esse comportamento? Por que é que saem coisas dessa maneira? Então, querido, eu vou buscar no melhor manual, que é a palavra de Deus. É o pão vivo que desceu dos céus. É a palavra do Senhor. Por isso que sempre terminamos o programa dizendo que está escrito. Eu sempre gosto de falar, querido, olha, está escrito na palavra. Olha,
está escrito tal coisa. Querido, se está escrito, está fundamentado na verdade, está fundamentado na lei que veio dos céus. Então, confira se aquilo que falamos está realmente escrito na palavra de Deus e que Ele o abençoe, querido. Então, amados, essa é a palavra que o Senhor nos dá nessa noite. Eu acho que mais ou menos aí deu para tirar a dúvida, né, querido? De que realmente qual é a igreja verdadeira ou a igreja que o Senhor deixou na terra. Então eu sei de uma coisa, ficou na terra assim, fundamentada a palavra de Deus. E essa realmente é a que faz a igreja ser verdadeira. É a palavra do Todo-Poderoso, é a verdade, é a Bíblia. Se a igreja que você está frequentando, se a igreja que você está visitando, está fundamentada na verdade, que é a Bíblia Sagrada, querido, tenha certeza e convicção que essa é a igreja verdadeira, essa é a igreja que Deus deixou na terra. Então, amados, eu quero nessa noite convidar você que ainda não tem Jesus, você que realmente estava com dúvida para aceitar Jesus e nessa noite foi tirado dessa dúvida. Eu quero te convidar nessa noite a aceitar Jesus. Não porque eu estou te convidando, mas porque realmente você já vem sentindo essa vontade, esse desejo há muito tempo. E nessa noite quer se entregar a Ele para que Ele venha realmente selar a tua vida, escrever o teu nome no livro da vida, dar ordem aos anjos dele a teu respeito para que te guarde e te livre de todo mal. Então diz assim com o pastor Paulo: eu, aí diz teu nome, aceito o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, como meu Salvador. Perdoa, Pai, todos os meus pecados. Livra-me, Deus, do laço do passarinheiro. Livra-me, meu Deus, desse mundo tenebroso. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, para que dele eu não saia jamais. Senhor, cuida de mim. Coloca os teus anjos, Pai, dá ordem a eles, a meu respeito, para que eles me livrem de todo mal, para que eles guiem e aplanem os meus caminhos, para que os meus pés não venham se desviar dele. Senhor, abençoa a minha vida e faz se cumprir o que está escrito na tua palavra, que essa promessa não será só minha, que estou aceitando agora o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, mas que essa palavra venha estar se cumprindo onde diz que a promessa é para mim e para minha casa. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. E eu convido agora todos que ouviram a palavra de Deus, todos que estão me ouvindo, a orar comigo nessa hora. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos na tua casa em reverência à palavra de Deus e vamos orar assim. Pai querido, há milhares de pessoas sinceras estudando a tua palavra e talvez te suplicando uma bênção especial de tua parte. Nesse momento, toca estas pessoas, abençoa estas pessoas, Senhor, suas necessidades pessoais, as lutas que tem na família, na vida profissional, na vida conjugal e em outras áreas assim da experiência humana. E que neste momento o teu Espírito Santo trabalhe nestes corações para despertar neles o desejo de estudar mais e mais, minuciosamente, Senhor, a palavra de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Strong